Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência, e hoje estou aqui com a Letícia. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, professor. Muito obrigada, pessoal. Muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha experiência, né? Trocar informações. E a gente vai discutir um pouquinho sobre a carreira dela, como ela escolheu, assim, a sua graduação e como que está o estado dela hoje da pesquisa. Bem, Letícia, vamos começar aí, logicamente, pelo seu ensino médio, né? Que a gente tem aqui como nosso público-alvo principal, são esses alunos que estão passando por essa fase aí difícil da vida que nós já passamos, né? E como é que foi para você escolher fazer a sua graduação nessa área? Então, professor, foi assim, até desafiador, né? Porque o ensino médio é a época que a gente mais troca de coisas que a gente está pensando pro nosso futuro, né? E eu jogava basquete. Então, eu joguei basquete, acho que eu comecei em 2009, alguma coisa assim. Faz um tempinho. E aí, eu jogava e eu acabei machucando o joelho. E nisso, eu não tinha pensado ainda em faculdade, sabia que eu iria fazer. Isso foi bem no início do meu ensino médio, bem no primeiro ano. E aí, eu tive que fazer uma cirurgia. E é para retornar a jogar. E aí, eu passei pela fisioterapia. Eu falei, nossa, interessante, né? Assim, o que esse pessoal faz, voltar ao esporte. Aí eu tinha uma fisioterapeuta sensacional no clube, que é a Vanessa, e a Vanessa estava sempre ali com a gente, orientando, ela cuidava da gente, conversava mais, e aí isso me ajudou também a olhar com carinho para a fisioterapia. Aí eu falei, nossa, que legal saber quando coloca gelo, quando coloca calor. Eu falei, nossa, eu achei legal. E aí eu guardei essa informação. Aí no segundo ano, eu falei, tá, acho que eu quero fazer fisioterapia. No terceiro ano, eu fiz em escola pública, né? Então, assim, eu estudei minha vida inteira em escola pública, no mesmo colégio, lá em Poços. E aí eu falei, tá, acho que eu quero fazer faculdade no terceiro ano, o que eu tenho que fazer agora, né? Aí eu pensei, na época, aí eu falei, acho que eu vou pensar na fisioterapia, mas será que é só isso mesmo, né? Eu falei, deixa eu pensar em outras coisas. Aí eu lembro que eu pensei em engenharia de produção e eu sempre fui um terror em exatas. Aí eu lembro quando eu falei isso pra minha mãe, falou, uai, como assim, né? Tipo, engenharia do nada? Vamos amadurecer. E aí eu falei, não, acho que eu quero realmente fazer a fisioterapia. Depois, no final do terceiro ano, né, com os meus professores. E assim, eu sempre tive a sorte dos meus pais me orientarem ali, né? Porque a gente sabe que o ensino público hoje ele tem os seus, né, os seus defeitos, os seus déficits. E aí eu sei que eu fiquei na dúvida, não sabia muito por onde, e aí fica naquela dúvida, né? Privada ou pública? O que eu vou fazer? Eu saio da minha cidade, eu tenho condição para isso, então eu tive que analisar muita coisa depois de escolher a fisioterapia, né? E eu lembro que minha mãe falou, pagar uma particular a gente não consegue no momento, talvez você tenha que pensar numa pública, mas aí eu teria que mudar de cidade, eu também daria gasto. Aí minha mãe falou, talvez eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais aí nas próximas etapas. Então, assim, depois de escolher o curso, eu ainda tinha que escolher para onde né? E aí eu lembro que graças aos meus pais eu consegui fazer um cursinho numa escola particular lá da minha cidade. Então eu estudava de manhã, treinava à tarde e ia pro cursinho à noite. E aí eu fui tendo contato com outras pessoas, né? Então assim, eu quero medicina, eu quero outros cursos de direito, quero um tanto de coisa. E aí eu fiquei olhando, e aí eu falei, não, bom, vou aprender. Eu fiz 6 meses no meu terceiro ano, falei, vou aprender a fazer uma redação, porque eu vou focar na redação pro Enem, tô sem tempo, preciso fazer. E eu já tinha feito o Enem de treineiro, então eu sabia que eu precisava melhorar. E aí eu lembro que eu falei, bom, deixa eu fazer o Enem, depois eu sigo, porque se eu fizesse vestibular para particular, meus pais não tinham condição de arcar com a matrícula, mais as mensalidades. Então eu falei, vou ter que ir no Enem mesmo, então eu decidi fazer o Enem. E aí eu lembro que eu fiz, e minha mãe é pedagoga. E eu falei pra minha mãe, e aí no cursinho, aquelas especulações pra redação, eu lembro que na época eles estavam falando assim, talvez a lei, nem sei se tem isso, mas a lei da palmadinha, que... né, Que estava na época ali tramitando tudo. E todo mundo tava conversando, eu falei, nossa, eu preciso pegar alguma coisa. E aí eu lembro que eu tinha algumas estruturas que a gente aprende no cursinho pra fazer redação. Aí eu falei, nossa, deixa eu pegar aqui, eu preciso linkar alguma coisa com algum filósofo, acho que pode dar algum ponto, assim. Aí eu falei pra minha mãe pedagoga, falei, o que eu posso falar de filósofo? Aí ela sentou, eu lembro que ela falou pra mim assim, Vygotsky, que você vai falar que influencia o meio, que não sei o quê. Aí eu guardei isso na minha cabeça, e ela falou outros, me deu uma aula, mas eu guardei só esse. Aí eu cheguei, eu vi que eu acho que era influência da publicidade infantil na minha época. Uhum.
Aí eu falei, vou começar com Vygotsky. Aí eu comecei, fiz a redação, foquei na redação, mas eu tava muito crua para fazer o Enem, né? Porque assim, eu tinha feito de treineiro nos outros anos, mas matemática eu não conseguia, química não conseguia. Então, assim, a dificuldade de quando a gente vem de ensino público é diferente. E aí eu lembro e olha que eu tive a oportunidade de ter o cursinho, fazer tudo e ainda ralei bastante para aprender. Eu falei, deixa eu focar nessa redação, o resto eu me viro depois. Aí eu foquei e eu consegui, acho que na época 800, alguma coisa na redação. Falei, opa, então acho que talvez dê para eu fazer alguma coisa, né? Então, aí eu sentei com a minha mãe falou, vamos jogar sua nota. E aí eu não sabia muito como funcionava SISU, não sabia muito bem o ProUni. Eu sabia que minha prima fez o ProUni, mas assim, nada muito palpável. Ela falou, deixa eu jogar aqui no SISU, né, em alguma universidade. E aí eu vi que talvez eu tinha chance de passar na UFSCar, de fisioterapia. Só que aí eu lembro que eu cadastrei naquela de renda, acho que até bom, eu não sei como tá agora, né, que faz já um tempo. Mas na época tinha um salário mínimo e meio per capita, né, dentro da casa. Aí eu cadastrei nesse, e aí deu certo. A gente foi pra... Só que assim, eu tinha que passar por um processo eu não passei, né, mas assim, eu tinha que assinar um interesse na lista de espera, voltar, depois assinar outro documento para ir começar o curso. E eu tinha que levar comprovante de renda. E aí meu pai é professor. Então, meu pai é professor de português, com certeza ele me salvou assim, a vida inteira em português, tudo. E aí ele recebe uma bonificação no meio do ano. E aí passou coisa de alguns pouquíssima renda per capita, que ele recebe essa bonificação, e aí não comprovou a minha matrícula. Aí a minha mãe falou, e agora? Só que por um lado minha mãe feliz, porque naquele momento ela não tinha condição de me sustentar fora, né, mesmo fazendo uma federal. E eu lembro que eu não sei o que aconteceu, eu entrei na sala com pessoas, eles me colocaram errado, tava eu, meus pais, e colocaram nós três na sala de fisioterapia da UFSCar. Como se, sim, você chegasse na faculdade e eu sentasse com meus pais e tal. Aí eu falei, gente, que povo diferente. Povo diferente, eu tinha 17 anos, tava olhando, eu falei, nossa, era tudo muito novo, assim, né? Aí eu falei, acho que eu não quero ficar aqui não, tô com medo e tal. Aí a gente voltou pra minha cidade, né? Aí minha mãe falou, vamos esperar. Aí não deu certo. Aí a gente mandou eu falei assim, vou estudar até o final do ano, de novo, faço o Enem, e depois eu tento em alguma outra. Mas assim, né, eu falo isso, mas é muito difícil, né, o pessoal que tá assistindo, que tá no ensino médio, sabe que as pessoas vão passando, as pessoas que estão estudando com você vai começando a faculdade, e você tá com aquela sensação de, nossa, mas eu não tô conseguindo, tal, não sei o quê. E aí, esses 6 meses, esse tempo que eu fiquei 6 meses só estudando, né? Esses 6 meses foi muito bom, que eu falei, não, eu realmente quero fazer fisioterapia. Aí você sai um pouco de pressão de professor, sai um pouco de pressão de familiar. Eu falei, não, eu quero fazer fisioterapia mesmo. Aí eu fui, passei não passei não. Aí eu tava assim, vou prestar, tal. Aí minha mãe sentou comigo, ela falou assim, olha, eu tava olhando, a PUC abriu para ProUni, mas abriu para escola pública. Você não quer tentar? E não tava na minha ideia. Eu falei, não, acho que eu não vou tentar não sei o quê. Ela falou, vamos só jogar sua nota? Vamos só jogar sua nota e a gente vê. Porque tem da bolsa de 50 e de 100 o ProUni. E na época também a gente não tentou de 50 no começo, porque minha mãe falou, vai ficar caro pra pagar o curso do mesmo jeito. Aí eu falei, então vamos esperar. Aí ela falou, abriu de 100, você não quer tentar? Eu lembro que eu falei com meu namorado, ele falou assim, tenta, a PUC é muito boa, né, não sei o quê. E como quem não quer nada, me inscrevi no ProUni, e aí saiu o resultado, eu consegui a bolsa de 100%. Aí eu fiquei assim, eu nem sabia que era possível a gente conseguir uma bolsa de 100% numa universidade pública. E aí é muito interessante, né, professor, falar para esse pessoal que está assistindo que é possível, né? Tipo assim, às vezes a gente não sabe que a gente tem o direito... lógico que o ProUni tem a nota do Enem, mas também tem a renda familiar, né? Se você tiver uma renda muito alta, você não consegue a bolsa, mas tem uma oportunidade. E aí eu falei, nossa, eu sei que a minha prima fez, mas eu não sabia que eu conseguia colocar. E aí a gente falou, não, então vamos tentar. Aí eu lembro que assim, a inscrição abria, sei lá, amanhã, até uma semana de inscrição, 7 horas da manhã, tava eu e minha mãe com os papéis todos na porta da faculdade para fazer essa inscrição, né?
Aí deu certo, eu passei por uma entrevista, tudo, e consegui a bolsa. Aí eu comecei na PUC. Então, essa foi a transição do ensino médio, né? Que foi toda essa correria de tentar entender, de tentar saber o que estava acontecendo, e depois entrar na faculdade. Você colocou aí alguns pontos que eu acho muito legal para a gente até dar uma retomada para o nosso aluno, que é, primeiro, né, essa sua visão que você teve ali enquanto ainda adolescente, né, que você passando por uma dificuldade, que você virou e falou assim, puxa, olha aí, machuquei meu joelho. Muito ia ficar triste porque não ia poder jogar, que não ia, você não, já viu ali, olha, essa profissional que está me ajudando, a carreira dela é algo interessante. Então, vocês aí que estão nesse período de escolha, às vezes você fica de olho no entorno, converse com um profissional, porque às vezes a ideia que você tem do que ele faz não tem nada a ver com o que ele realmente faz. Né? Isso é uma dica aí muito legal para vocês. E o principal, né, que é aquela questão, o adolescente está com muitas opções de escolha, um leque muito grande, e junto a isso ainda tem a questão, muitas vezes financeira, de você morar fora da cidade. A gente até já conversou aqui um pouquinho com outros pesquisadores que utilizaram, porque geralmente as federais ou os estaduais, elas têm ali a moradia, ela tem todo um sistema que ajuda esse estudante, né? Mas ainda assim, como você mesmo disse, gera-se muito gasto, né? E a gente tem que pôr na balança, né, a saúde financeira também da família, né, que afinal de contas manter um estudante fora de casa é um gasto grande, né? E o que eu achei assim, que você colocou, principal foi essa questão aí de que é o momento do aluno estar atento exatamente às diretrizes do governo que estiver vigente, né? Como é que isso vai ficar gravado, verifique aí, se você está assistindo um podcast, o que está valendo no seu ano para você tentar o SISU, tentar Enem, o máximo que você conseguir de informação sobre bolsa, sobre os benefícios que você vai ter com uma prova como essa, é importante até para te tranquilizar para a hora da prova. Que daí, né, como ele falou, a pressão foi embora, você pode fazer uma prova mais tranquila, né? E a gente sabe que a ansiedade, que é natural da gente, ainda mais do adolescente, acaba pesando muito, né, nesse momento, né? Mas você já passou, já escolheu, já entrou na faculdade. E aí, você dentro da faculdade correspondeu à imagem do que você tinha do profissional fisioterapeuta? As primeiras matérias, como é que foi isso? É uma pergunta muito interessante, né, professor? Porque quando eu entrei na faculdade, a PUC tem um jeito que você entra no segundo semestre. Então, assim, ele é semestral, mas quando eu entrei, eu não peguei o primeiro semestre, teoricamente. Então, eu entrei no segundo, aí eu voltava, fazia segundo, voltava pro primeiro, fazia o quarto, voltava pro terceiro, até eu fazer o sétimo, que era o estágio, e depois eu fazia sétimo, oitavo e nono. Quando eu entrei, eu pensei que a grade estava errada. Aí eu fiquei desesperada, eu liguei pra secretaria e falei, olha, tá acontecendo alguma coisa, tá errado, não sei o que. Ela falou, não, é normal, mas não vai te atrapalhar nada, não sei o que. Aí eu já fiquei assim, eu já vou entrar no segundo semestre, com uma turma que eu não sei, como que eu vou me relacionar com as pessoas, será que eu vou ter amigo, né? Aquela preocupação de adolescente, né? Muito intensa, assim. Eu falei, meu Deus, tô com medo e tal. Quando eu entrei com essa turma, e aí, logicamente, né? Então já tinha a turma e a turma que entrou. E essa turma que entrou, que foi a minha turma que eu formei, todo mundo tava no mesmo barco, todo mundo, a maioria com ProUni, que entrou no meio. Então, todo mundo com a condição social igual, que eu entrei numa particular, né? E aí, quando a gente entrou, a gente falou, nossa, então, peraí, deixa eu ver onde que eu vou. Vou pegar as pessoas que estão na mesma coisa que eu. E as primeiras matérias, elas são básicas, né? E aí que eu comecei, aí que eu tive o primeiro contato, que antes eu não sentia, da diferença entre o ensino público e o ensino particular no Brasil. Como eu fiz público, eu sabia que era deficitário, mas eu não tinha noção do quanto. E aí, quando eu entrei, o professor falava, então isso aqui, por exemplo, eu lembro que ele falou, isso aqui é ciclo de Krebs. Eu nem vou passar, porque vocês já tiveram no ensino médio. Aí eu olhei e falei, eu não tive isso no ensino médio. O que eu vou ter que fazer? Então, volta, pegando as matérias básicas, pegando a apostila do ensino médio e tentando entender. Isso é conta que vocês tiveram, que a gente tem, por exemplo, nossa, agora eu esqueci, mas fisiologia e biomecânica, por exemplo. Isso aqui é conta de torque.
isso aqui em física, vocês já tiveram. Aí eu, nossa, não sei nem o que é isso. Deixa eu caçar aqui o que eu consigo fazer, né? Português eu tive por conta do meu pai, então não foi difícil, mas essas matérias de química, essas coisas pra mim foi um choque. E aí o pessoal da minha turma falou, tá bom, né? Tipo, aí alguns na mesma situação que eu falando, o que é isso? Você viu? Não, você viu? Não. Então vamos estudar junto, vamos ver o que dá pra gente tirar. E aí esse foi o primeiro impacto de falar assim, opa, talvez eu tenha que retomar, não só estudar os conteúdos da faculdade, mas também talvez eu tenha que retomar um pouquinho mais o que foi dado, né? E aí a gente vai caçando, vai um estudando com o outro, mas esse foi o choque principal que eu tive. Bem, não é o fato de você ter entrado depois, segundo semestre, ou estar numa pública ou particular, isso eu acho que é um grande diferencial dentro do ensino universitário. Você é o dono da sua grade de ensino. Se você sente, olha, estou tendo dificuldade, se você tem responsabilidade, é uma coisa, na minha graduação também era, eu também era numa pública, né, eu também passei por escola pública, e junto com outras pessoas que às vezes não lembravam do que tinham passado, esse conteúdo, era aquela história de ir para a biblioteca, um grupo de estudo, vamos nos reunir, e era aí que a gente ia, primeiro, retomando o conteúdo, às vezes era algo que ninguém entendia muito bem, a gente via com um veterano, ou até mesmo com um pós-graduando de algum laboratório que dava um help pra gente, e essa, vamos dizer assim, essa troca de informações que eu acho que é uma coisa muito importante, né, que enquanto a gente está, às vezes, no ensino médio, que a gente é o aluno dentro da sala de aula, ali, quando você já entra num ambiente, já que você está se profissionalizando, você fala, opa, peraí, se eu fizer um alicerce bom, vou ser um bom profissional, você começa também a se mexer. Você não é mais aquele passarinho com o bico aberto, esperando comida do professor. Você começa, opa, vou atrás, porque isso vai vir lucro para mim, né? Não, com certeza. E assim, né, eu tô falando da minha vivência, que eu tive o primeiro impacto. Até então, nunca senti diferença de ter estudado em escola pública. Eu tinha vários amigos em escola particular por conta do basquete, então assim, eu não sabia que era tão diferente, mas é super possível. Eu acho que assim, é muito o que você falou. Vou buscar. Eu olhava e falava, opa, peraí, eu não tive isso, vamos buscar. E a absorção era muito melhor, porque é exatamente isso, você tá predisposto a estudar, você não tá estudando pra você passar e não ficar de recuperação na escola, ou bombar, né, repetir de ano. Você tá buscando porque você sabe que você precisa daquilo e que isso vai ser muito importante na sua carreira. Então, assim, foi a época que eu mais estudei e foi a época que eu melhor estudei, né? Porque, assim, eu via um porquê, eu via um sentido naquilo. É lógico que eu não estudei essa matéria que eu gostava, né? Os jovens sabem disso, a gente fala, eu vou entrar na faculdade, pelo menos vai ser o que eu gosto. Nossa, meu Deus, tem matéria que você fala, por que eu tô fazendo, né? Mas como você sabe que tem uma base, sabe que para você vai ser importante aquilo, é muito importante você ser proativo, né? Eu acho que essa é a palavra. Você ser proativo em buscar informação, em caçar. E eu era esse tipo de pessoa chata que ela no monitor falava, não tô entendendo. Me ajuda, me dá uma ajuda aqui, vamos repetir isso, porque a faculdade te dá muita liberdade. Eu achei sensacional essa analogia mesmo, né? Do passarinho, que você vai buscar. Você não fica esperando o conhecimento chegar pra você igual à escola, o professor chegue. Não, você vai buscar, biblioteca, tudo. Então, nessas primeiras foi o que eu mais senti, assim. Depois a gente vai acostumando e vai ficando mais fácil, mais gostoso o curso, né? Com o passar do tempo aí. Uma figura que você falou aí que é muito importante, muitas vezes toda disciplina dentro do âmbito da faculdade tem alunos monitores, que são às vezes veteranos, que já passaram, né, têm um conhecimento um pouquinho, mas não são docentes, mas que vão ali ajudar, olha, tal livro é melhor, tem essa lista de exercícios, você faz esse exercício, vai te ajudar, é sempre alguém que vai te dar uma mão, e às vezes até o próprio docente fala, olha, segue aí esse caminho, olha nesse livro que vai aprofundar um pouco mais no que você está precisando, né? Ao mesmo tempo que é algo assim que você tem que ir atrás, você não vai atrás sozinho. Você é orientado a como ir atrás, né? Você vai, olha, se você for, por exemplo, pegando um exemplo da fisiologia, se você for agora aqui na biblioteca da USP, vai ter milhões de livros de fisiologia, mas vocês têm ali, às vezes, dentro da disciplina, quais os livros recomendados para aquela disciplina. Por quê? Porque o conteúdo da disciplina é o que aborda melhor aquele livro. Então, gente, se vocês acham que vocês vão entrar para universidade, né, para sua faculdade, e não vai visitar uma biblioteca,
Não vai estudar, esqueça. Isso daí, a biblioteca faz parte do seu cotidiano. Quer seja para estudar na biblioteca, né, com grupos de estudo, que as bibliotecas têm sala para isso, né, ou para você retirar um livro e fazer ali toda a sua complementação daquilo que é passado em sala de aula. Mas já está aí, já entrou, se adaptou aí na vida acadêmica. Como é que foi seu primeiro contato com a pesquisa dentro da faculdade? A pesquisa para mim é a minha menina dos olhos, né, que eu falo, que na verdade, assim, eu sempre participei das atividades de monitoria para melhorar o currículo, mas também porque tinha bolsa, né, então sempre ajudava a gente sabe que universitário, a gente precisa de um dinheiro aqui e tudo, eu falei, então, preciso de alguma bolsa para pelo menos me bancar, né, eu tinha a bolsa da faculdade, não pagava, mas pelo menos para me virar, para me locomover. Lembrando que eu morava com os meus pais também, né? Então eu tive esse benefício maravilhoso de não precisar ficar preocupado com outras coisas. Então eu consegui me dedicar, porque muitas vezes a gente fala assim, né? Os meninos falam que eu tenho contato na graduação. Nossa, mas tá muito puxado. Eu tenho que trabalhar porque meus pais não têm condição. Eu falei, gente, é muito importante você entender a sua realidade, né? Então, assim, se você tem que fazer uma faculdade e trabalhar, a sua experiência vai ser uma. Se você consegue fazer em dedicação, vai ser outra. Mas do mesmo jeito, você consegue extrair coisas maravilhosas das faculdades. Só que vai ser um pouco mais sofrido realmente para quem trabalha, né? Porque você tem 6 horas no dia, você já está comprometido e às vezes você leva um trabalho para casa. Mas a pesquisa foi assim, ó, preciso de alguma bolsa, preciso de algum dinheiro, fazia monitoria. E eu sabia que eu tinha que fazer um TCC, né? Eu sabia que eu tinha que entregar. Aí na minha cabeça foi, por que não ganhar para isso? Foi esse pensamento, assim, já que eu vou ter que fazer um TCC, eu posso fazer a minha pesquisa e ganhar para fazer a minha pesquisa. Então, eu vou juntar duas coisas ao mesmo tempo. Um eu já mato, o outro eu ganho uma bolsa. Aí eu falei, então vamos pensar nisso. Aí eu lembro que eu olhei, eu procurei um professor de cardio, e aí ele falou, eu tenho um projeto pronto. A gente manda como eu fiz em Minas, né, aqui é a FAPESP, lá é a FAPEMIG. A gente manda pra FAPEMIG. Eu falei, tá bom. Aí eu nem escrevi, não fiz nada, esse projeto já tava porque era um projeto do professor. Uhum. E aí eu mandei, a gente não teve a bolsa, aí eu falei, bom, eu acho que talvez eu queria passar a experiência de escrever. Porque, assim, eu não vou ter mais essa experiência, né, nesse pensamento. Né? Eu não vou ter experiência de sentar, de pesquisar, de escrever os conteúdos. Então, eu acho que talvez eu quero nesse tema. E eu acho que eu não gosto de cardio. Eu falei, eu acho que eu não quero trabalhar com cardio, eu acho que eu quero trabalhar com atleta. Até porque eu vim do esporte, né? Eu falei, bom, vou trabalhar com atleta. Aí eu procurei essa minha orientadora e falei, olha, eu quero trabalhar com um atleta, tal. Ela falou assim, aí era em dupla, então era eu e minha amiga, inclusive minha amiga trabalhava, né, junto com a faculdade. Então, e ela fez a mesma coisa que eu, então, assim, tem oportunidades. Aí eu falei, como a gente é uma dupla, a gente vai entregar esse TCC em dupla, a gente queria fazer a iniciação científica, tal, porque tem uma bolsa. Ela, tem uma bolsa. Eu falei, então, a gente queria ver. E a PUC, eu tive a sorte da PUC incentivar sempre. Então, assim, a PUC, ela deixa... Porque a gente sabe que algumas universidades particulares não tem tanto esse foco, né? E é legal falar pro pessoal que tá assistindo a gente isso. Às vezes a gente vai escolher a universidade federal, por exemplo, as públicas, elas têm um ponto muito forte em pesquisa, né? E algumas realidades de algumas particulares não, mas elas têm outra visão, por exemplo, principalmente de mercado de trabalho, né? Tipo assim, muita prática, muita coisa nesse sentido. E aí eu falei, bom, eles incentivam, eles estavam assim, o TCC vocês têm que entregar daqui a 1 ano, mas a gente tem pesquisa. A gente tem pesquisa, tem bolsa, tal. Eu lembro que na época era R$400. Aí eu já achava que era assim, meu Deus do céu, eu vou ficar rica, né? R$400, vou me virar. E eu falei, vamos tentar fazer isso aí. Aí eu falei com ela, então vamos escrever o projeto. E aí eu lembro que esse processo foi muito importante para mim, e aí a gente realça a importância de um professor dedicado, assim, né, na nossa vida. Porque a minha professora, eu lembro que a gente começou a escrever em junho. E aí, como eu sou de Poços, eu fiquei em Poços, né, durante as férias. A gente entregava, assim, eu marcava numa terça-feira, ela falava, agora vocês vão fazer a introdução. A gente escrevia a introdução, mandava pra ela. Eu voltava na outra terça, ela falava, vocês têm que melhorar aqui, 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 por conta disso, disso, disso. Depois a gente vai escrever isso. Então, assim, eu fui fazendo esse processo devagar com ela. E eu lembro que minha mãe, ela tem a tendinite do glúteo médio. Então, assim, era uma dor que incapacitava minha mãe. E eu não sabia que era isso. Eu sei que tendinite é uma inflamação no tendão, mas, assim, do glúteo médio, um músculo, o que ele faz, o que ele não faz, eu já sabia que ele fazia alguns movimentos, mas só também.
Aí eu falei, eu quero estudar isso aí. Aí a minha professora falou, ó, se você quer estudar isso aí em atleta, aí eu comecei a ver que corredor de rua tinha muito. Aí é sempre assim, você vai pesquisando aos poucos. Ela, ó, tem que pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar, ela me orientou a pesquisar. Aí eu e minha amiga, a gente falou, ó, tem corredor, vamos tentar tratar essa tendinite em corredor? Aí a minha professora, é uma boa, mas assim, a gente precisa definir aquilo, aí entra tudo no processo da pesquisa, né? Uhum. Aí eu já comecei a vivenciar sem saber que eu tava vivenciando a pesquisa. Que ela falou assim, ó, então tá bom, a gente definiu que a gente quer corredor. Mas assim, tem corredor que corre 10, 5, 10, meia maratona, que é 21 quilômetros, e maratona 40 quilômetros. 42. 42, né? E ultramaratona, que é acima de 50. O que a gente vai pegar? Aí eu falei, ué, não sei o que a gente vai pegar. Ela falou, então a gente vai pra rua, a gente vai passar nas academias, perguntar o que a gente tem mais lá em Poços, quais números que a gente tem mais de corredor. E aí eu lembro que eu fui vivenciando a pesquisa e achando o máximo, porque eu passava nas academias e falei, o que vocês têm? Ah, não, mais de 10 quilômetros. Aqui a gente tem um grupo que corre 10, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente chegou pro nosso professor, ó, eles correm 10, tá bom. Eles estariam interessados em fazer uma parceria com a gente? Aí volta a gente nas academias que a gente foi. Não, a gente estaria interessado, que não sei o quê. Tá, então a gente decidiu que a gente quer corredores de 10 quilômetros. Aí minha professora, acho que talvez para tratar seja mais difícil. Vamos talvez fazer uma prevenção? Vamos fazer uma prevenção. Tá, então a gente, não, prevenção da tendinite glúteo médio e tal, não sei o quê. Ela falou, tá, só que assim, se a gente vai prevenir uma lesão, por que a gente já não previne a lesão dos membros inferiores inteiros? Eu falei, faz sentido, faz muito sentido. Então vamos propor um protocolo para a gente prevenir lesões em corredores de rua, em modo geral, principalmente membro inferior, porque é a demanda da atividade. Aí saiu essa ideia. Aí a gente foi fazendo, a cada uma semana a gente foi escrevendo. Eu lembro que a gente terminou em julho, assim, tiramos 2 semanas de férias, assim, só para falar que teve, né, por conta do trabalho. Chegamos com o projeto redondinho em agosto. Aí ela deu, nossa, e a Tati, que é minha professora, assim, ela foi sensacional. Aí ela corrigiu, a gente mandou. Eu acho que a gente não conseguiu a bolsa, a gente conseguiu uma outra bolsa, porque na PUC, eu acho que além da FAPEMIG, tem o FIP que eu tive, que é da PUC mesmo, que eles incentivam a pesquisa. E a gente conseguiu a bolsa, depois a gente conseguiu do CNPq, para iniciação científica. E aí a gente ficou 1 ano e meio, no começo a gente ficava dividido, então era R$200 para minha amiga, R$200 para mim. Depois a gente conseguiu uma bolsa para cada e a gente foi tocando. Mas eu vivenciei aos poucos essa pesquisa. Então eu fui achando muito interessante esse raciocínio que ela ia fazendo e a gente escreveu, né? E aí a gente tinha que coletar. Ah, vamos lá coletar os dados, né? Que a gente fala, vamos coleta, não sei o quê. E aí a gente ia nos grupos, a gente levava uma plataforma de força carregando, saía do carro, colocava. A gente colocava os equipamentos todos para fazer o treinamento com os corredores. A gente ficou 1 ano nessa luta de recrutar tudo. Então, antes do estágio a gente ia lá e tal. E aí, quando veio, foi na hora de analisar os resultados, né? E aí falei, eu acho que eu quero fazer isso aqui. É muito legal, é a parte difícil, não é fácil, mas, nossa, que legal. Acho que gostei de escrever, gostei de sentar, gostei de falar o que a gente teve, gostei de falar o que a gente não teve. E aí eu sempre ficava ligada nas coisas, assim, tem um evento, eu lembro que teve uma mostra de projetos de iniciação científica na PUC. Todo mundo que fazia iniciação científica ou TCC podia mostrar seu projeto. Aí tinha que fazer bancadas e tentar chamar a atenção dos avaliadores. Eu lembro que a gente colocou todos os equipamentos que a gente levava, a gente colocou um esqueleto para mostrar o que a gente fazia. Aí o pessoal ia, eu falei, não, vamos chamar atenção, tal. A gente acabou ganhando essa amostra, porque a gente foi mostrando assim, e aí eu falei, nossa, que legal. Eu acho que a pesquisa me chamou a atenção. Nisso eu já estava tendo contato, já estava atendendo os pacientes, tudo, mas a pesquisa tocou meu coração. Aí eu falei, eu acho que eu quero seguir isso aí. Um ponto legal que você colocou foi exatamente da questão que me chamou muita atenção, foi da escrita do projeto. Né? Porque, assim, muitas vezes é comum, né, quando você está no TCC, quando você está nessa primeira iniciação à pesquisa, você já pegar um projeto pronto, né? Um projeto que já vem, tem esse projeto aqui, você submete e acaba seguindo. Acho que a forma com que você falou desse seu envolvimento com a escrita do projeto ajudou, primeiro, a você entender melhor o projeto,
Porque é muito comum, às vezes, né? Isso já passou aí, eu já vi outros pós-graduandos falando, ou até mesmo eu, quando estava na pós-graduação, que você escrevia alguma coisa, nossa, meu orientador veio e corrigiu tudo. E aí não, você já mostrou que, olha, ele mostrou outra forma melhor de explicar aquilo que você estava falando, né? Eu acho que é bem assim, foi a forma com que você falou evidenciou isso para mim, de você tá, ó, peraí, o que eu estava falando estava legal, mas não era legal o suficiente para alguém que vai entender aquilo que está lendo, né? E esse é um ponto muito importante. E outro ponto assim que chamou bastante também a atenção foi a questão assim, de como você foi vivenciando o início da pesquisa, né? Que você, olha, vou ter que fazer primeiro, vou estudar, olha, será que isso tem? Qual é a minha pergunta inicial? Como que eu vou fechar essa pergunta para ela ter início, meio e fim dentro do meu TCC, né? Que foi aquilo, ó, não está muito aberto, vamos pegar, ó, já que você vai tratar, por que já não amplia? Então, quer dizer, seu orientador aí teve um papel muito legal de não vir com as respostas prontas, apresentar soluções para você e vocês aí, né, você e essa dupla aí discutindo e chegando a um ponto comum, né? Isso foi um verdadeiro que a gente pode falar de orientação, né? Por isso o papel do orientador, ele não chegou com um pacotinho pronto e falou, ó, tá para você, né? Você construiu todo esse seu primeiro conhecimento em pesquisa, aprendendo a como pesquisar, né? Que às vezes, assim, muitas vezes quando o aluno já pega o pacote pronto, quando ele vai chegando na mestrado, doutorado, ele tem até que fazer cursos da grade para entender melhor como formatar a sua pesquisa, né? Então vocês já pularam aí uma etapa. E, assim, esse seu TCC, né, além do trabalho que ele teve e tal, de graduação, tudo, o que ele trouxe para você, assim, de, vamos supor, de mérito, até mesmo mérito pessoal, que você ter realizado ele? Eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque altas vezes eu já entrei nessas discussões com vários amigos, assim, do TCC tinha que ser opcional. E eu defendo que não, porque, assim, as pessoas raramente vão ter contato com o TCC. Eu acho que, assim, né, o mundo ideal, o TCC igual eu fiz, com calma, com escrita, ele não podia ser opcional. Mas a gente sabe que muitas vezes é só, entregar uma pesquisa e tal. Porque assim, a gente não tem contato, eu como fisioterapeuta, eu queria formar, sair e atender. Talvez a pesquisa, ela nunca ia vir para mim, assim, eu nunca ia ter contato de como fazer uma pesquisa, como fazer uma pergunta. E essas coisas ajudam a gente melhorar a nossa prática clínica pra gente ficar atualizado, né? Então, eu lembro que assim, o meu TCC a gente fez com calma, mas eu lembro que assim, a primeira vez que eu tive que fazer uma pergunta de uma coisa para investigar foi horrível. Eu lembro que foi inclusive a minha orientadora, que ela deu um trabalho de metodologia que a gente tinha que fazer um esboço de um projeto. Eu lembro que assim, na minha cidade, olha isso, tinha muito pombo. Pombo e tal. Pombo causa doença. Vamos pesquisar isso. Tipo assim, eu como fisioterapeuta fui pesquisar que pode gerar uma doença, mas assim, a pergunta foi ruim? Foi ruim. Tipo assim, a escrita do projeto foi ruim, poderia ter sido muito melhor, mas era o primeiro contato que eu tava tendo, né? Então, foi importante pro processo, porque eu lembro que eu falei, causa muita doença. Tem uma doença específica que causa doença respiratória. Causa isso. E se a fisioterapia intervir? Tipo assim, o link que eu fiz e uma outra dupla foi muito interessante. Mas não era viável, né? Não era viável. Mas foi a primeira coisa que a gente quis saber. Então, eu lembro assim, eu fiz uma pergunta que não ficou muito legal, não ficou muito viável. Mas assim, quando você tem contato, quando você sabe formular uma pergunta, você consegue formular uma pesquisa, você consegue formular uma pergunta para você pesquisar aquilo. Então, assim, eu como fisioterapeuta, será que, por exemplo, né? Será que exercício para dor no ombro será que o exercício de fortalecimento para dor no ombro pode melhorar? É uma pergunta. Se eu organizo essa pergunta na minha cabeça, eu consigo pesquisar e consigo achar evidência científica que eu consigo aplicar na minha prática. Então, assim, é muito importante. Eu acho que é muito importante que você treine fazer perguntas durante a faculdade. Isso o TCC te dá para você conseguir na sua prática clínica fazer isso, né? Então, assim, eu quero ver se o alongamento é bom para corredor de rua antes da corrida. Essa pergunta tá muito ampla. Que alongamento que você quer ver? Que coisa que você quer ver? Coisas que a minha professora foi fazendo isso no primeiro contato. E hoje eu consigo ver, assim, nossa, se eu precisar fazer uma pergunta
para atender um paciente. Eu, por exemplo, não tenho familiaridade com sei lá, cardio. Não atendo paciente, não faço reabilitação cardíaca nos pacientes. Mas, se eu conseguir perguntar, se elaborar essa pergunta, eu consigo ver a melhor intervenção para aquele paciente. Né? Não que eu vá conseguir aplicar igual uma pessoa que está ali toda hora, mas eu consigo ver o que é melhor e aí eu consigo ver o que eu tenho que fazer para aplicar. Né? Então, assim, além desse contato com a pesquisa, o TCC me trouxe escrita. Eu acho que, assim, você precisa entregar um relatório, por exemplo, eu como físio, né? Vou entregar um relatório de um paciente para um médico. Eu não posso escrever qualquer coisa e entregar. Eu preciso, sim, de formatação, de uma sistematicidade para entregar esse relatório. Ele te dá essa base, né? E, além disso, eu vivenciei isso, eu consegui, por exemplo, eu analisei ângulos. Perdão, eu consegui analisar ângulos assim, deixa eu ver se tá alinhado o membro inferior dos atletas. E aí eu consegui isso e me desenvolveu uma habilidade em apresentar, né, em falar em público. Eu sempre fui terrível para falar em público, nos meus trabalhos eu sofria. Mas assim, de tanto apresentar banner em simpósios, eu lembro que a primeira vez que eu tive que apresentar com um microfone para todo mundo, meu projeto, assim, eu acho que eu fiquei um mês sem dormir direito, só imaginando eu segurando o microfone e não consegui, né? Então, assim, ela trouxe habilidades que são muito além da clínica, por exemplo, coisas que eu não teria essa oportunidade se eu só formasse e fosse atender no consultório. Então, ele me tirou da zona de conforto, né? Ele me trouxe mais coisas assim. Nossa, talvez eu não sabia que eu não falava tão bem em público. Eu preciso melhorar porque em algum momento eu vou precisar falar em público, né? Então, assim, sempre ele vai te trazendo alguns pontos. Eu acho que além da pesquisa e do conhecimento científico, assim, isso é, né, inerente. Não tem como você não ter um conhecimento sobre um tema se você faz um TCC sobre aquilo, né? Então... Bem, e você aí já envolta na pesquisa, né, já entendendo mecanismos e processos, já clinicando também, né, afinal você já estava graduada, como que surgiu essa vontade de você entrar numa pós-graduação, né? E você, de repente, sair lá de Minas, lá de Poços de Caldas e tá chegando aqui em Ribeirão Preto. Como que foi essa sua trajetória? Eu estava no meu estágio já, né? Na faculdade ainda me surgiu essa pulga atrás da orelha, que eu falei certo, né? Porque eu sou terrível com um ditado popular, assim, né? Então, eu sempre confundo os bichos, essas coisas. Mas eu já tava assim, pra onde que eu vou, né? Aí no 7º período, que é quando eu comecei o estágio, eu falei, legal atender, mas e o mestrado? O que faz no mestrado? O que faz né, o que eu faço no mestrado, no doutorado, na pesquisa e tal. E eu lembro que eu tava preenchendo um negócio com o meu professor no Lattes, né? Pra quem não sabe, o Lattes é uma plataforma de currículo dos pesquisadores. E aí tem a opção de você pesquisar alguém, você coloca só doutor, né? Ou só mestre. Aí eu lembro que o meu professor colocou assim... Doutor? Por enquanto, né? Aí eu falei, o quê? Quero mexer com isso não, ele é louco. Não, eu quero ser só fisioterapeuta, tá bom. E aí, depois eu lembro, toda vez que eu vou preencher, eu lembro dele falando isso, né? E eu falando, não quero mexer com isso não. Mas aí no 7º período eu tava olhando com calma, eu falei, a pesquisa pode ser um caminho legal. Talvez para uma possível docência. No começo eu pensava só na docência. Eu falei, então talvez dar aula seja interessante, explicar sobre o conteúdo, tal. Tinha muitos professores maravilhosos com quem eu pude ter essa inspiração, né? E eu falei, acho que eu vou por aí. Então, docência, beleza, vamos pensar na docência. E aí eu fui caçar meus professores. Falei, o que você acha disso? Eu acho que isso é muito importante, que assim, os professores, eles são acessíveis, né? Então, eu tive essa experiência sensacional, que eu cheguei no meu professor que eu conversava muito e falava, eu tô pensando em fazer um mestrado, o que você acha? Eu acho uma boa. Se você quiser, eu tenho contato, esse meu professor, eu tenho contato em São Carlos, a gente pode conversar e tal. Eu falei, não, beleza, deixa eu pensar um pouco mais. Você acha bom? Bom. Aí eu ia em outro professor. O que você acha do mestrado? Eu acho... E aí eu comecei a ver que os professores começavam a falar bem. Aí eu falei, tá, então é um pontinho aí pra eu ver. E aí eu pensava muito no curso de osteopatia, que é uma especialização da fisioterapia, que é basicamente você trata os seus pacientes com terapia manual. Você consegue identificar o que o paciente tem, que precisa ser tratado com as mãos, e trata com as mãos. Então a osteopatia é assim. E eu falei, eu quero fazer osteopatia também. Pra onde que eu vou? E aí eu lembro que eu ia perguntando pra eles. Aí eu cheguei no meu namorado, ele, por que você não faz um mestrado primeiro e depois você faz o curso, é tranquilo.
falei, então acho que pode ser isso. Aí eu tava conversando com uma secretária da PUC, que ela é sensacional, ela sempre ajudava a gente. Aí eu falei, Iris, eu não sei o que eu faço. Ela falou, fala com a sua orientadora. Sua orientadora tem contato. Eu falei, nossa, como eu não tinha pensado nisso, né? Aí eu falei, olha, eu realmente quero fazer. O que você me ajuda? Aí ela falou assim, então ela fez o doutorado e o mestrado com parceria aqui. Mas aí ela falou assim, eu tenho contato na USP de Ribeirão. Você não quer conhecer alguns professores, ver o laboratório e ver se é isso mesmo que você quer? Eu falei, quero ver. Então eu tava no meu último ano de faculdade. Aí ela falou assim, então vamos marcar uma visita. Você vai, conhece os professores, conhece a linha de pesquisas dele. E depois você vê se é isso mesmo que você quer, porque às vezes pode ser que não. Aí eu lembro que eu vim, e pela primeira vez eu vim em julho, tava um frio, um milagre, tava um frio em Ribeirão, né? Aí eu não tive a experiência de ter um calor aqui. Mas aí eu cheguei, fui conversar com esse meu orientador agora, inclusive, mas ele não foi do mestrado. Aí eu conheci ele em julho. E eu falei, nossa, olha o laboratório que a USP tem, olha as oportunidades que a USP tem e tal. Fui olhando, falei, legal, acho que eu quero isso aí. E aí eu voltei em novembro para conhecer outros professores. Aí eu acabei escolhendo a minha orientadora de mestrado, que ela era na área de fisioterapia. Aí eu falei assim, Tati, que é a minha professora, eu quero fazer com ela. Ela falou, então tá bom, vamos mandar um e-mail. Aí ela mandou um e-mail, ela me ajudou, todo esse processo ela foi me encaminhando. E aí ela falou, então, aí a Ana Maria, que foi minha orientadora, ela falou assim, então vamos conversando e a gente elabora o teu projeto de mestrado. Então, assim, foi durante a faculdade, durante a minha pós, depois de formada, que eu fui passando para isso. E foi assim que eu vim parar aqui, né, em Ribeirão. Uma coisa legal que você falou, né, é exatamente a questão de como você chega até aqui, né? A gente já teve outros pesquisadores por aqui que falaram, olha, eu vim fazer o curso de verão de tal faculdade, vim fazer o curso de inverno de tal faculdade, e você mostrou uma outra vertente, que muitas vezes a gente, quando está na graduação, né, a gente tem os nossos orientadores de TCC, ou outros professores que muitas vezes a gente tem uma certa afinidade, e é sempre bom ir lá e trocar uma ideia, gosto de tal área, tô pensando numa pós, você conhece alguém, e hoje em dia é tão fácil, você vai, manda um e-mail, fala que está interessado, gostaria de trabalhar, lógico, muitas vezes quando você chega num laboratório assim, que você está iniciando, ele quer conhecer quem é você, então você sim, é bom você se preparar, porque você vai ficar um tempinho sem bolsa, né? Porque o próprio governo que fornece essas bolsas demora um certo tempo até se enviar o pedido, até se ter uma resposta, e nesse meio tempo também o orientador vai conhecer você, vai saber se você também vai conhecer o laboratório, vai saber se tem toda aquela sinergia entre eles, né? Para poder estar de repente ali tendo um novo local ali para você dar prosseguimento na sua pesquisa, né? Mas no mestrado, você trabalhou com o que exatamente? No mestrado eu fiquei um ano sem, e aí esse negócio da bolsa realmente eu fiquei um ano e meio sem, porque assim, a gente não tem garantia. Eu peguei a época de pandemia, né? Então, assim, foi uma época bem difícil para pesquisa, para tudo, né? Mas acabei ficando sem bolsa. Só que, assim, é isso perfeito que você falou mesmo. E, assim, a relação com o orientador é um relacionamento, né? Então, você tem que ver se realmente vai combinar, se vai ficar muito tempo, você vai precisar muito dele, ele vai precisar muito de você. Então, é importante vocês se conhecerem, né? E no meu mestrado, eu cheguei e a Ana, ela chegou e falou, olha, eu tenho uma ideia de um projeto que eu estava pensando em desenvolver. A linha dela é totalmente no ombro, de reabilitação de ombro. E ela estava numa linha muito de aspecto biopsicossocial. Então, basicamente, hoje a gente já sabe que a dor, ela não é só uma dor, né? Ela tem um aspecto, assim, emocional, ela tem um aspecto social, ela tem vários outros aspectos que envolvem, que fazem e que justificam por que eu sinto mais dor, por que eu sinto menos dor, porque essa dor é assim. E ela tem essa linha muito forte. E aí ela falou, olha, eu queria fazer um estudo qualitativo com dor no ombro. Eu falei, não, que raio que é isso, né? Nem sei. Aí ela, dá uma olhada e na próxima reunião a gente conversa. Eu falei, tá. Fui eu pesquisar sobre o estudo e eu vi que o estudo qualitativo, a gente não trabalha com números, né? Então é muito diferente do que eu fiz da minha iniciação científica, que eu comparei o antes e depois dos tratamentos que a gente propôs. E aí eu falei, um estudo qualitativo, mas assim, basicamente eu vou conversar com o paciente? Você vai conversar com o paciente. Aí eu falei,
que estranho, né? Que esquisito. E aí eu fui pesquisar e eu comecei a ver, assim, que o estudo qualitativo, ele te traz muitas coisas, muitas informações e justifica muitas vezes o que os dados quantitativos, que é com números, não trazem. Então, assim, um paciente melhorou da dor de um tratamento. Então, ele melhorou do começo ao final, no final ele chegou muito bem. Mas tem outro que não. Por quê? O dado quantitativo não vai te trazer o porquê. Talvez o dado qualitativo que você conversar com esse paciente, você entenda um pouco melhor. E como ela estava nessa linha de entender outros aspectos da dor, ela queria entender outras coisas que permeavam ali esse paciente com dor no ombro. Aí eu falei, então vamos pensar. Ela falou assim, você vai apresentar um seminário, um artigo, e ao final, você vai se apresentar um seminário para o grupo de pesquisa, tudo, né? Foi terrível, tremi, tudo, mas ela me deu feedback e no final eu falei, por que eu tô apresentando esse artigo? Eu tô apresentando esse artigo porque a gente tá pensando em fazer um estudo qualitativo. E até então eu queria fazer um estudo que tinha os dois, que tinha o qualitativo e o quantitativo, e aí aquela empolgação de quem tá começando. Aí ela falou, a gente só tem que pensar que você tem 2 anos para fazer, o mestrado é curto, né? Você não pode abraçar o mundo, porque senão a gente não vai dar conta. E aí, ela, com uma pós-doc dela, né, uma menina que estava fazendo pós-doutorado, falou assim, eu tô pensando em fazer algo semelhante, vamos começar a trabalhar junto. Então vamos começar a conversar. E aí, por conta de tempo, falou, vamos escrever esse qualitativo, esse estudo qualitativo, e você entra com esse pedido, você entra com esse estudo para você desenvolver no seu mestrado. Aí a gente basicamente desenhou o estudo, estudei, a gente contou com uma colaboração de um pesquisador lá da Espanha, que é o professor Domingo. Ele é sensacional nesse ponto, ele desenvolve muito assim, então a gente precisa de uma pessoa que tenha essa experiência. E a gente desenvolveu e eu fui trabalhar. Aí no começo eu falei, vamos ver o que vai dar. Depois eu entrevistei, né, a gente faz entrevistas de 30 a 60 minutos com os pacientes e a gente espera que ele conte a experiência que ele tá passando. E aí, falando isso, parece vago, né? Mas eu fiz 30 entrevistas e a gente faz um treinamento, onde a gente conversa, tenta tirar essas informações desses pacientes, né? E aí eu comecei a ver, aí eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a analisar muito, depois das análises eu comecei a perceber que os pacientes com dor no ombro, eles trazem uns aspectos muito de religiosidade e espiritualidade muito forte. Então, assim, eles começavam a falar, não, uma das perguntas, né? O que você acredita que essa dor, que a gente possa fazer para melhorar a sua dor? Não, eu acredito que só Deus vai curar a minha dor. Aí eu comecei a perceber isso, comecei a explorar com os pacientes. Não, eu só acredito que Deus vai. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que começar a perceber. E eu comecei a ver que isso foi muito frequente. Aí eu falei, nossa, isso não apareceria no ensaio de que a gente ia aplicar um tratamento fisioterapêutico do começo ao fim e tal. E eu comecei a ver que tinha mais informações que trouxeram do qualitativo. E foi aí que eu comecei a entender, assim, depois do que eu escrevi, apresentei, fiz em vários lugares, eu comecei a ver mesmo a importância de ter diversas metodologias, né? Então, meu mestrado, eu basicamente foquei e emergi com isso, né? Com esse estudo. Bem, gente, para vocês aí que estão aí um pouco afastados da pesquisa, em geral, nós temos aí 2 grandes meios de se avaliar uma pesquisa científica, que é quantitativo, quando eu vou ter números, gráficos, porcentagens, através de reações, muitas vezes causa e efeito, em cima daquilo que eu estou estudando. E a outra forma, como a Letícia falou, é uma forma qualitativa, ou através de uma conversa que não é uma simples conversa, é uma conversa toda estruturada, aonde você tem uma série de perguntas, onde você vai aí levando a pessoa, mesmo que inconscientemente, passar a informação que você precisa. E quando você analisa ali uma série de pessoas que tiveram ali essa mesma conversa, muitas vezes pontos em comuns começam até a brilhar, vamos falar assim, ali na mesa, que você começa a entender, tem uma correlação que, mesmo inconsciente, para quem está ali sendo sujeito da pesquisa, é comum em todas as pessoas que estão passando por ela, né? São 2 técnicas ali, como ela falou, elas se complementam, inclusive, né? Mas que na altura do mestrado, fazer um trabalho com as 2, eu já ia até falar, nossa, que trabalho, porque realmente é um volume muito grande de dados para ser analisado.
porque tudo que você tem de resposta, ele tem que ser reanalisado depois. O ideal é que você tenha uma discussão dentro de um grupo, para não ficar aquela coisa só a minha opinião. Eu vou analisar e daí eu tenho uma resposta muito precisa. Não é que uma é melhor que a outra, elas são muitas vezes complementares nesse aspecto. Beleza, gente? E se você me perguntando, mas por que então o pessoal faz mais qualitativa que quantitativa? Ou melhor, mais quantitativa que qualitativa? É que fazer qualitativa bem feito dá muito trabalho. Dá muito tempo, e tempo é uma coisa que a gente sabe que o pesquisador muitas vezes não tem, né? Mas vamos lá, você chegou aí no final do mestrado e deu uma volta para um tema um pouco diferente para o seu doutorado, né? Você saiu de estar aí analisando toda essa situação para entrar para algo que, vamos dizer assim, está relacionado muitas vezes com o cotidiano da pessoa comum, não mais de um atleta. O que você está estudando agora certinho? Nossa, realmente mudou tudo, mas agora no meu doutorado, eu tô analisando muito, eu tô fazendo a cinemática, que é a análise do movimento, né? Então, eu queria mexer com essas coisas diferentes agora também, eu já tive a experiência, não queria para outro, fui assim, né? Abraçando tudo. Mas no meu doutorado, a gente tá analisando o efeito das perturbações no membro superior. Então, assim, uma perturbação causando o que a gente faz nos braços, nas mãos, o que ela impacta e o que ela vai gerar no equilíbrio estático, que é o equilíbrio parado nosso, e no dinâmico, que é enquanto a gente está andando, de jovens e adultos. Então, basicamente, eu vejo se a gente faz alguma perturbação, alguma mudança em atividades que a gente pega um pezinho, por exemplo, o quanto que isso atrapalha o equilíbrio, quando a gente está parado ou quando a gente está andando. Então, assim, foi um salto, né? Mas, basicamente, a gente sabia, né? Eu conversando com esse professor, estudando a literatura, tudo que trazia, a gente viu que, por exemplo, quando a gente vai pegar um objeto e ele tá cheio, a gente tem um planejamento, a gente tem uma ação para pegar esse objeto. Mas quando ele tá vazio, a gente tem outra. Então, sabe aquela sensação de quando a gente vai pegar uma caixa de leite e a caixa de leite tá vazia, a gente acha que tá cheia, a gente faz um erro, né? Então, basicamente, isso que eu tô vendo, só que o quanto que isso impacta em jovens e idosos, porque a gente sabe que o idoso, ele tem várias alterações, essa simples perturbação pode levar a quedas, e a gente sabe que queda é um problema, né? Uma coisa que a gente evita internacionalmente, a gente evita nesses idosos por conta das complicações. Então, aí eu tô vendo isso agora, tô estudando isso nesse momento. No caso aí, é esse tipo de perturbação, aí, como você falou, é mais comum em idoso, tudo tal. Tem um porquê ser mais comum em idoso? É da questão da própria senilidade? Os órgãos começam ali, vamos dizer assim, não ter mais tanta precisão? A literatura traz algo assim? Traz, né? Então, assim, para o idoso, a gente sofre várias alterações durante o processo de envelhecimento. Então, a resposta nossa para estímulos, para perturbação, ele é maior. Então, assim, a nossa resposta, o tempo é maior. Então, para a gente responder, demora um pouco mais. A gente demora para a gente planejar mais. O idoso, ele tem todas as alterações visuais, de equilíbrio, menos músculo, né? Menos massa magra, assim, digamos. Tem uma perda dessas estruturas que leva tudo isso leva ele a compensar. Então, ele começa a compensar alguns movimentos para realizar aquela atividade com eficácia, coisa que o jovem não faz. Então, por exemplo, tem um estudo muito legal, inclusive, que o meu orientador fez, que quando a gente vai pegar um objeto, né, o idoso, o que ele faz? Ele abre mais a mão para pegar esse objeto do que o jovem, porque o tempo é maior. E o tempo, né, de abertura do idoso é antes, então ele abre a mão antes do que o jovem. Então, todas essas alterações que o idoso faz durante essas atividades pode impactar na resposta que ele tem, pode impactar principalmente na efetividade da tarefa, né? Então, se esse idoso ele demora mais, ele abre mais a mão, ele vai ter uma resposta bem diferente dos jovens. E aí, basicamente, as pesquisas dos idosos, a gente tenta entender por quê? Para melhorar, para otimizar, mas também para a gente tentar evitar essas quedas, né? Se essa perturbação for muito grande nos idosos, esses idosos, a resposta que um jovem teria de uma recuperação, de um equilíbrio, de um desequilíbrio maior, ia ser muito diferente, ia ser mais rápida, ia ser mais eficaz do que um idoso. Então, uma simples perturbação pode levar uma queda num jovem, pode levar uma queda no idoso, que não levaria nem
a um desequilíbrio considerável no jovem. Então, nesse momento, a gente está fazendo essas comparações, né? Para ver o que vai gerar, quais respostas eles vão ter aí. Bem, Letícia, essa caminhada pela sua vida acadêmica é muito interessante, a forma com que você ali, de uma maneira até meio inconsciente, começa ali a criar novas técnicas para você adquirir conhecimento, ampliar sua base de conhecimento e sempre aí renovar isso. Olha, eu já conheço essa técnica, vamos para a seguinte, né? Foi assim, desde lá na graduação com o seu TCC, mestrado, agora doutorado, né? E sempre ali aprendendo coisas novas, né? Para você ali estar tendo essa aplicabilidade na melhoria do bem-estar do ser humano, né? No caso do seu laboratório, com o que ele trabalha exatamente? São todas as pesquisas voltadas exatamente para isso? Bom, no caso o meu laboratório, ele tem 3 professores, né, que dividem, mas o meu professor, basicamente, ele trabalha com idosos, né, então, alterações no envelhecimento, principalmente na cinemática, que é a análise do movimento, então, assim, diversas, principalmente da marcha, atividades como essa de pegar objetos, então, ele trabalha tanto com treinamentos para a população idosa, com idosos caidores, que é esses idosos que hoje a gente está considerando que tem pelo menos uma queda nos últimos 6 meses. Né? Então, se o idoso caiu, tudo, e inclusive a definição de quedas hoje, né, isso foi uma coisa que eu tive contato quando eu vim para o doutorado, que a gente acha que queda é quando ou tropeça muito grande e cai, né? Mas hoje a literatura considera queda mesmo quando você vai sair de uma cadeira e você não consegue volta, isso já é considerado uma queda. É qualquer alteração, qualquer perturbação que você tem que você não consiga retornar ao seu equilíbrio. Então, assim, os idosos caidores que a gente está trabalhando, né, em outros... O meu eu não trabalho com idosos caidores, mas os mestrados das meninas que tá acontecendo lá, ele trabalha com esses idosos, e às vezes a gente coleta os jovens para comparar, para ter, igual o meu, para ter uma comparação de jovens e idosos. Os outros professores, eles trabalham também com análise de movimento, então tem o professor Paulo Santiago, que ele trabalha, tanto ele tem uma visão mais computacional, mas, por exemplo, uma doutoranda dele está trabalhando análise do Parkinson, né, atividades de andar e sentar, então fazendo esse movimento, o movimento do parkinsoniano, tudo, com análise só do movimento de todas essas atividades. E tem outro professor, que é o professor Matheus, que ele tem um estudo mais principalmente para eletromiografia, né, análise da função muscular em diversas atividades. Então, todos eles são profissionais de educação física, e a gente brinca que o nosso professor, o professor Renato, ele aceita muito fisioterapeuta, então a gente está dominando o laboratório nesse momento, né? Então tá cheio de fisioterapeuta lá, então o professor ele aceita mais, mas os outros professores também têm fisioterapeutas que trabalham com ele, mas a gente tá indo mais pro Renato. Aí o pessoal brinca que o Renato tá povoando o laboratório com fisioterapeuta, porque a maioria era profissional de educação física, né? Eu acho legal isso, né? Que tem toda essa interação, essa sinergia, mesmo sendo docentes diferentes, mesmo tendo ali focos diferentes e todos ali junto, né? E, como você disse, volta e meia, os seus orientados que estão lá, eles acabam trocando figurinha entre aquilo que estão estudando, né? Afinal, é assim que a ciência é feita, né? Essa troca de informações. E, gente, só para lembrar, ela falou aí no caso dos idosos que ela trabalha, dos outros laboratórios. Todo esse trabalho, quando é feito com humano, ele tem que ser passado por um conselho de ética, por um comitê de ética, onde o projeto é avaliado, esse trabalho, né, é apresentado para o paciente, se ele quer, é voluntário, se ele não quiser, tudo bem, ele é atendido da mesma forma, né? Então ele vai lá, ele vai participar desse estudo, né? Isso é dado, é facultativo, né? Porque se não é feito dessa maneira, as revistas, que é da onde vem ali, vamos dizer assim, o ganha-pão, né, da onde vai estar saindo todos esses dados, ela não aceita esse trabalho. Então, tudo isso tem um critério muito grande a ser seguido, tá, gente? Isso é sempre bem aí, sempre gosto de frisar isso, beleza? E Letícia, vamos lá, agora a pergunta mais difícil desse podcast. Se você pudesse voltar lá para Poços, quando você ali está no ensino médio, que você está pensando ainda, meu Deus, vou fazer engenharia de produção, o que conselho você daria para aquela adolescente com base aí no estado acadêmico que você conseguiu chegar hoje? O que você daria de conselho de estímulo para ela? Nossa, é uma pergunta muito interessante essa reflexão. Eu acho que o principal, que parece clichê, mas é calma.
Se você ficar um tempo na dúvida, se você ficar um tempo, assim, não precisa definir seu futuro com 17 anos, porque eu acho isso uma crueldade hoje, né? Assim, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer pro resto da nossa vida com 17 anos e não é bem assim. Tá tudo bem se você um dia quiser mudar de área, tá tudo bem também, mas a primeira coisa, né? Tenha calma, pense um pouco mais, fortaleça isso, mas seja mais curiosa. Acho que eu falaria isso. Acho que o de ser curiosa no sentido de vou buscar mais informações. O que tem isso na faculdade, por exemplo, né? Que o senhor falou, tem alojamento na faculdade? Deixa eu ver se dá. Seja mais curiosa. Vou ver outras coisas, vou procurar outras coisas, vou procurar mais opções, porque eu acho que eu fui sendo curiosa à medida que eu fui na pesquisa, né? Talvez se eu começasse a ser mais curiosa um pouco antes, eu tinha fuçado mais possibilidades, tinha mexido mais. E hoje a gente está com um acesso muito fácil, né, à informação. Então, ser curioso hoje está fácil, né, de você abre o celular, digita uma coisa, agora eu tenho chat, né, então, assim, você pergunta um negócio pro chat, você já tem pelo menos um direcionamento para você fazer uma pesquisa mais aprofundada do tema, né. Então, acho que eu pediria para ser mais curiosa em relação a tudo aí. Bem, Letícia, foi um prazer tê-la você aqui hoje com a gente. Gente, o prazer foi meu, foi muito legal. Vocês viram que eu falo bastante, né? O pessoal do laboratório estava brincando que vocês iam ter que pedir para eu ficar quieta em algum momento. Não, foi um prazer tê-la aqui. E, gente, nos vemos no próximo podcast. Até mais.